Olá, estudante, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma videoaula da disciplina História do Brasil 3, em que eu estou como professor especialista, professor Victor Pereira do Prado. Na aula de hoje, a gente está iniciando o último módulo, o módulo 4, onde a gente vai discutir o período tanto da breve democracia brasileira quanto o golpe de 1964. Na unidade 1, né, deste módulo, a gente discute esse período de 45 a 64, que ficou conhecido, né, como a breve democracia brasileira. E aí, a gente viu no último módulo, né, o final ali já de um indício do que seria a crise da era Vargas, né, no caso aqui da ditadura do Estado Novo. E aí a gente precisa aprofundar um pouco mais nessa questão da crise do Estado Novo. Exatamente porque é um momento em que a gente tem uma nova conjuntura mundial. Uma conjuntura onde o autoritarismo, e aqui um autoritarismo alinhado às políticas fascistas, tanto, né, na Itália quanto na Alemanha, ela vai ser constantemente julgada. Então, a noção de autoritarismo, né, ela vai emergir, né, como norteadora de uma nova conjuntura política, onde não é bem visto os governos que não são democráticos. Então, a Segunda Guerra Mundial, e inclusive o andamento de uma Segunda Guerra Mundial, onde se vê esse autoritarismo fascista junto com a prática do nazismo, né, e do Holocausto, vai fazer com que se crie no Brasil algumas movimentações mais contundentes contra a ditadura do Estado Novo. E aí vai se criar, né, o movimento do antigetulismo, né, esse movimento que propunha exatamente o fim da ditadura de Getúlio Vargas e o início de um período democrático. E, no caso, a necessidade de fazer o processo de redemocratização, de convocar novas eleições, de promulgar uma nova Constituição. Então, o antigetulismo, ele, nessa toada de uma nova conjuntura política mundial, vai se organizar principalmente com base das oligarquias liberais, e aqui um adendo, né, as oligarquias também de São Paulo e Minas, simbolizando exatamente essa República Velha, né, que ficou caracterizada ali pela transição de poder entre São Paulo e Minas, que a gente sabe que não é hegemônica, mas que faz parte do contexto da República Oligárquica, da República Velha, que foi de 1891 a 1930. Então, nós temos aqui também a presença, nesse movimento antigetulista, de militares. Militares, inclusive, esses, né, que são, né, uma dissidência do grupo que coloca Vargas no poder em 1930, que faz a manutenção desse poder de Vargas em 37, com o início do Estado Novo e a consolidação de um autoritarismo crescente, né? E que aqui, como dissidência e descontentamento, né, do Getúlio Vargas, né, vai se posicionar no movimento antigetulista. Exatamente porque eles vão ver na movimentação de Vargas uma movimentação que antes utilizava as grandes massas operárias e a classe trabalhadora como um elemento de controle social, partindo agora para um elemento de defesa das pautas dessas classes trabalhadoras, né? Essa movimentação é vista pelos militares, né, como um risco à ordem social. E aí essa visão dos militares de que aliar-se à classe trabalhadora, ou seja, essa convulsão social e a participação cidadã através do voto dessa classe trabalhadora e desses operariados, né, é sempre vista como um risco à ordem social. E a gente vai ver o quanto que essa visão, inclusive, vai nortear diversas ações de grupos militares ao longo dessa nova república que vai se iniciar, né, a partir da crise do Estado Novo em 45 e vai até 64. Né? E aí, esse antigetulismo vai pregar uma redemocratização sem Vargas, né? Ou seja, que ele fosse impedido de voltar ao poder nesse processo de redemocratização. Em contrapartida ao movimento do antigetulismo, existia o movimento do queremismo, que é queremos Vargas, né? E aí ficou conhecido, né, essa frente, né, do queremos Vargas, essa palavra de ordem, configurou o movimento como o movimento queremista. O queremismo, principalmente com as camadas populares, os comunistas, grandes massas de trabalhadores, mas também de classes urbanas, que são os operariados, né, eles vão compor o movimento queremista, defendendo que, primeiro, já que vamos redemocratizar, que a redemocratização aconteça com Vargas, ou seja, que ele possa ser um candidato à presidência, concorrer e, se eleito, assumir, né, a presidência da República, dessa vez de forma democrática.
Então, esses dois movimentos, eles vão estar, né, nesse contexto da crise do Estado Novo. E aí aqui o Marcos Napolitano traz, né, a aproximação de Getúlio Vargas com as massas foi percebida pelos liberais e pelos militares como uma perigosa manobra visando a continuidade do seu governo. Então, aqui, né, há um grande debate, né, inclusive nesses grupos e organizações políticas. Né? Uns vão ver dessa forma, como, né, o uso dessas grandes massas para a manutenção do seu poder, e aí o movimento queremista quer, né, Getúlio Vargas eleito democraticamente, e outros vão ver um Getúlio Vargas que finalmente está defendendo a classe trabalhadora e combatendo, né, inclusive, toda essa estrutura de poder hierárquico ainda, né, que não pretende, né, de alguma forma, derrubar o status quo, que é uma elite política que decide e que também é uma elite econômica que comanda o país e que controla socialmente a classe operária. E o autor continua, com a perspectiva da redemocratização em 45, eles, interventores aqui eu coloquei, né, passaram a articular a criação de um partido político que reunisse elites regionais mais pragmáticas em torno do projeto nacionalista de Vargas. Né? O que acontece? Né? A partir do momento em que há, né, a concepção da crise do Estado Novo, e a gente vai ver que Vargas vai sinalizar, inclusive, o caminho à redemocratização, muitos interventores dos estados que estão aqui no Estado Novo, né, nomeados por Vargas para comandar os estados, eles vão começar a fazer essa articulação da criação de partidos políticos, exatamente porque Vargas também vai, né, com o novo Código Eleitoral, permitir a criação de partidos políticos para disputarem o poder. Então, a gente vê também aqui um movimento que é fundamental, porque vai criar um grande partido, né, um movimento desses interventores dos estados para articular a criação de um partido político que vai reunir as elites regionais mais pragmáticas. E a gente vai analisar isso também. O fim do Estado Novo se dá, né, exatamente no desgaste constante de uma nova conjuntura política e econômica mundial, onde se condena, né, os autoritarismos, e aí aqui no Brasil se condena o Estado Novo e a ditadura de Vargas. Né? Então, a ditadura Vargas findava pouco a pouco, após amplas manifestações de vários setores da sociedade. O movimento antigetulista era muito grande. E até os próprios queremistas não eram necessariamente contra, né, a redemocratização. Na verdade, o que eles queriam é que a redemocratização acontecesse junto com Vargas, com ele podendo concorrer. Né? Assim que as exigências pelo fim do governo começaram a se tornar mais incisivas, o presidente firmou sua intenção de retornar à democracia. Então, é um movimento do próprio Getúlio ceder às pressões que a conjuntura, né, fazia em relação ao autoritarismo do Estado Novo. Então, o presidente ele convoca eleições para o fim de 45, lança um novo Código Eleitoral permitindo a criação de partidos e abre o processo para a formação de uma Assembleia Constituinte. Então, aqui, né, exatamente nesse processo de desgaste, é que vai se dar o fim do Estado Novo, né, e abre-se um novo período, que é o período da breve democracia brasileira, que vai de 45 a 1964. Nessa aula, a gente vai analisar, na verdade, até 61. A gente não vai chegar no golpe em si nessa unidade, mas a gente vai analisar as conjunturas políticas e também os governos, né, dos presidentes que passaram por esse período. Na unidade seguinte, a gente vai analisar exatamente o governo João Goulart, né, e a especificidade do golpe de 64. Mas aqui a gente vai estudar muito sobre as estruturas que levam também, né, ao golpe de 64. Então, aqui nós precisamos fazer o quê? Analisar as organizações partidárias. A partir do momento que se cria um novo código eleitoral que permite, né, a criação de partidos, a gente vai ver as diferentes agremiações que vão se organizar. Né? E aí, três vão se destacar, como bem trouxe aqui o Jorge Ferreira, né? E também a Delgado. Os três que se destacam é a UDN, a União Democrática Nacional, o PSD, o Partido Social Democrático, e o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro. Outros partidos também fazem parte dessa conjuntura. Não podemos esquecer, né, do PCB, que a gente vai falar aqui um pouco também, mas de outros partidos, PTN, PSP, tem outros partidos também nesse contexto. Mas os autores trazem que esses partidos formaram uma estrutura triangular de poder e de disputa pelo poder. Ou seja, é exatamente no entorno destes partidos que vai se configurar o maior número de votos e, consequentemente, a maior disputa eleitoral
pelo poder agora, né, na República e desse breve período democrático. E aí, os autores trazem aqui um ponto importante. Todavia, representaram duas forças nítidas e opostas que atuavam no cenário da vida nacional. O getulismo, ou seja, o apoio às políticas de Vargas, incorporado e defendido principalmente pelo PTB, o Partido Trabalhista brasileiro, mas também pelo PSD. Exatamente porque o PSD se configura a partir daquela articulação que os interventores dos estados estavam fazendo. Então, o PSD vai representar exatamente essas oligarquias pragmáticas. Embora com menor ênfase e uma estratégia peculiar, né, os autores trazem aqui. Então, de um lado, esse getulismo do PTB e do PSD, e do outro lado, o antigetulismo, que fez da UDN, da União Democrática Nacional, né, o principal ancoradouro e baluarte, ou seja, né, exatamente colocando o Getúlio Vargas como figura de oposição, né, de combate, né, e a gente vai analisar o quanto que esses partidos fizeram parte desse cenário que vai caminhando cada vez mais para uma derrocada das estruturas democráticas. E aí a gente vai analisar cada partido aqui brevemente. A UDN, com o símbolo aqui, né, da União Democrática Nacional, ela tem o antigetulismo como sua principal bandeira, seu baluarte, né? Então, os autores aqui vão definir muito bem um pouco de como se organiza, né, esse partido. Não só se articulam para pôr fim ao Estado Novo, né? Não se articularam só para pôr fim ao Estado Novo. Porque, apesar de ainda não ter criado o partido nesse contexto, a gente tem os integralistas e outros movimentos, como, por exemplo, de alguns militares, né, de alguns grupos de militares, que já estão dentro do movimento antigetulista ali para a derrocada do Estado Novo e que vão se articular para a criação da UDN. Como criaram inúmeras oportunidades para se declararem liberais e antigetulistas. Então, a gente também tem essa característica liberal. E num contexto de 45 a 65, a gente está no contexto de Guerra Fria. Então, essa característica liberal, do liberalismo, né, e que vai se tornar, inclusive, uma concepção política econômica hegemônica durante esse período, o liberalismo norte-americano, né, como a gente sabe no contexto da Guerra Fria, que é esse contexto de conflito político-ideológico entre a União Soviética e os Estados Unidos, ora defendendo os Estados Unidos defendendo esse liberalismo econômico capitalista, no modelo econômico capitalista, e a União Soviética defendendo um modelo econômico socialista comunista. Então, a gente tem esse conflito, né, acontecendo e os países se inserindo nessa conjuntura política econômica internacional. A principal linha de atuação da UDN consistia em fazer das agremiações pró-getulistas seu principal alvo de oposição. Então, a gente vai ver a UDN atacando incessantemente durante todo o período em que ela esteve, né, em vigor, de 45 a 65, atacando, né, esses getulistas ou aqueles que se posicionam muito mais próximos dos trabalhadores da classe operária. Né? Sua composição era diversificada, apesar de basicamente limitar as elites. Então, há oligarquias destronadas com a Revolução de 30, né? Então, a gente está vendo aqui também a presença de uma velha política oligárquica lá de 1930, que é antigetulista exatamente pelo contexto da Revolução de 30, que tinha como objetivo acabar com a oligarquia, né? B, os antigos aliados de Getúlio, que ou foram marginalizados depois da Revolução de 30, ou então foi em 37 no Estado Novo, porque a gente viu o quanto que essas pessoas cada vez mais foram caminhando para a oposição, conforme foram se decepcionando com a política varguista. C, os que participaram do Estado Novo e se afastaram antes de 45, ou seja, passaram a ocupar um lugar de oposição e combate ao getulismo. D, os grupos liberais com forte identificação regional, né? E aqui se aliando um pouco mais àquilo que é as oligarquias regionais. Mas aqui grupos liberais com a concepção política econômica liberal, e isso é um ponto fundamental. A gente já viu o que significa ser liberal, o que é o liberalismo em aulas passadas. E letra E, as esquerdas. E aí aqui as esquerdas, né, num contexto que os autores trazem, mas querendo dizer que essas esquerdas são quase como que dissidências que depois vão fundar um outro partido só para eles, porque eles não vão se enxergar dentro da UDN, né? Então a gente pode considerar para o período como um todo
de A a D, né? Porque logo mais essas esquerdas vão se tornar dissidências da UDN. Aí a gente tem aqui o PSD, que é esse partido pragmático, né, como a gente já viu, e que foi criado a partir daquela conjuntura de articulação dos interventores regionais, dos estados, né, na criação desse partido com, né, exatamente essas representações mais pragmáticas das oligarquias regionais, né? Então, o PSD, né, e como os autores trazem aqui, partido que deixou como principais marcas de seu perfil pragmatismo, a habilidade e a força eleitoral. E aí eu queria trazer rapidamente isso. Pragmatismo, porque nós vamos ter o PSD como um partido que vai se aliar com o PTB, mas também, em dados momentos, em determinadas matérias no Congresso Nacional, por exemplo, ou determinadas conjunturas da disputa eleitoral, vai se aliar também ao DN, ou vai deixar de estar aliado ao PTB. Então, esse é o pragmatismo. Eles ficaram conhecidos até como raposas, né? Exatamente porque ora estão num lugar, ora estão em outro, né? A habilidade é a força eleitoral, e é uma habilidade exatamente de conseguir estar ora cá, ora lá, né, fazendo as suas alianças. E força eleitoral porque exatamente nesse contexto onde ele é fundado a partir dessas oligarquias pragmáticas, e aí eu não quero ser anacrônico aqui, mas é quase como se fosse um centrão nos dias de hoje, né? A gente tem uma grande força eleitoral desse partido. Foi fundado dentro da perspectiva getulista de continuismo na transformação. Isso é uma perspectiva muito interessante de ser analisada, né? Ou seja, é dar continuidade a muitas coisas que o Getúlio Vargas propôs, mas na transformação, ou seja, é uma continuidade sem Vargas. Vamos continuar as práticas de Vargas sem Vargas, né? Transformando o país com as diretrizes de Vargas, mas não com Vargas no poder. Seus principais integrantes, que foram grandes mestres da negociação, inclusive com adversários, né, como a UDN, por exemplo, ficaram conhecidos como raposas da política brasileira, como eu havia dito antes. Aliado de primeira hora do PTB, tinha, contudo, bases sociais muito diversas daquelas que vieram compor o conjunto da agremiação trabalhista. Então, a gente tem aqui, né, o PTB muito mais representando, e a gente vai analisar também, né, a classe trabalhadora, e nós temos aqui o PSD exatamente num contraponto a essa classe trabalhadora, apesar da aliança de primeira hora com o PTB. Né? As bases são muito diferentes. Nós estamos falando do PSD no contexto de uma elite pragmática e o PTB de uma classe, de uma massa da classe trabalhadora. Criado de dentro para fora do Estado, reuniu, e aí de dentro para fora do Estado, por quê? Porque foi na perspectiva dos interventores, né? Então, dentro do Estado, cria-se o partido para disputar. Né? Criado de dentro para fora do Estado, reuniu seus quadros interventores, né, do período do Estado Novo, como a gente estava discutindo, alguns segmentos da classe média urbana e principalmente representantes das oligarquias estaduais, e aqui adicionando, né, que tinham o pragmatismo como principal elo de negociação, porque temos também oligarquias estaduais na UDN. E aí no PTB, a gente vai ver a constituição exatamente de uma organização partidária que vai representar a classe trabalhadora, né, o movimento operário, mas também o sindicalismo, né? Então, nós temos aqui a união de uma grande massa de trabalhadores dentro do PTB. O PTB constituiu-se como um dos vértices da estrutura triangular partidária que se tornou hegemônica. O PTB ele vai crescer muito ao longo do período democrático, de 45 a 64, né? Ele é um partido que vai sair de poucos deputados para muitos deputados, né? Para uma grande bancada. Então, a gente vai ver um grande crescimento do PTB e também como uma figura exatamente que disputando com a UDN e aliando com o PSD vai ser fundamental para a chegada no poder de alguns políticos que ficaram muito famosos e conhecidos na história brasileira. Na época do seu registro, alicerçou sua organização nos sindicatos urbanos e na burocracia do Ministério do Trabalho. A gente viu a importância do Ministério do Trabalho na era Vargas, né? E aqui a gente vai ver também o quanto que o Ministério do Trabalho vai ser fundamental nessa relação com os sindicatos, nessa relação com os movimentos sociais de trabalhadores, né, e com o operariado. Ainda mais que a gente vai também analisar um pouco de qual que é a conjuntura desse período democrático, né? Seus principais quadros foram recrutados entre operários e demais trabalhadores sindicalizados. Buscou atender dois objetivos principais: defender o conjunto da legislação trabalhista nessa nova ordem democrática, mas também servir como anteparo ao potencial crescimento do PCB junto à classe operária. Então,
Para além de negociações com o PSD, o PTB também vai cada vez mais se aproximar do PCB. E aí a gente vai ver o quanto que essa aproximação ao PCB vai simbolizar também uma crise no Estado Democrático de Direito dessa breve democracia brasileira. A inclusão de questões sociais na sua plataforma programática foi o fator altamente diferenciado da agremiação trabalhista. Então, o PTB vai estar muito mais ligado, enquanto a UDN é um antigetulismo, e a representação de um liberalismo internacional, e o PSD é a pragmática política máxima, nós temos no PTB um vínculo muito forte com as questões sociais, com os movimentos sociais. Né? Então, isso diferencia bem, né, esses partidos. Aqui nós temos o que, então? Uma configuração das esquerdas muito mais presente, né? Exatamente por causa dessa questão sindical, onde o sindicato está disputando o socialismo, o comunismo, né? Aqui muito mais fraco, mas no passado uma discussão muito forte em torno de outras formas de organização da sociedade, né? Enfim. Então a gente também está vendo aqui no PTB, né, o quanto que a discussão à esquerda ela é mais eloquente, exatamente por se aproximar mais das questões sociais. Aqui a gente não vai ter tantos anarquistas como a gente teve nas disputas dos sindicatos no passado. E aí a gente precisa trazer, né, as eleições de 45, porque a saída do Getúlio Vargas do Estado Novo ocorreu dessa forma, com a sinalização, né, para o povo brasileiro, né, e com, obviamente, a convocação, o caminho para uma convocação de uma nova Constituição e para as eleições de 45. Então, o Getúlio Vargas não vai ser exilado, não vai acontecer nada disso. Inclusive, ele vai disputar as eleições de 45, não a presidência, né, mas vai fazer a disputa das eleições de 45 no Senado. Então, você vê como que, como que é também diferente um pouco essa transição de poder que ocorreu no caso de Getúlio Vargas. Eleições de 45 e nova Constituição. Nós temos uma nova Constituição em 46, apesar das eleições sair 45, vamos só falar um pouquinho sobre a eleição de 46, porque ela vai recepcionar muitas coisas do Código Eleitoral que possibilitou as eleições de 45. Então, aqui nas eleições de 46, nós temos o sufrágio universal e o voto obrigatório. Sufrágio universal é o entendimento do direito de votar e ser votado, né? O voto direto, o voto secreto, mas ainda a exclusão dos analfabetos. Manteve-se o voto das mulheres, que foi conquistado lá atrás, mas os analfabetos, que é a grande parcela da população brasileira, e grande parte do operariado, inclusive brasileiro, ainda se encontra excluído do exercício da cidadania. Nós temos candidatos na UDN, como o Eduardo Gomes, um candidato militar, e aqui é importante colocar isso, né? Um candidato militar na UDN. Exatamente porque o militarismo na política, né, ou seja, a participação de grupos e forças militares na política, aqui durante esse período vai ser muito forte. Sempre vamos ter candidatos à presidência que são militares de carreira, né? Então, na UDN nós temos Eduardo Gomes, né? A UDN vai conseguir muito apoio da imprensa, vai conseguir angariar apoio dos antigetulistas, por comporem também a UDN, de parcela das Forças Armadas, né, e também da classe média em geral. Essa é a principal força política aqui da UDN nesse contexto. O PSD vai lançar o Eurico Gaspar Dutra, um militar também. O Dutra, que inclusive fez parte do governo de Getúlio Vargas, e vai ser apoiado por Vargas, inclusive, mesmo que de última hora, porque Vargas ele demorou, né, apoiar alguém, porque ele tinha talvez a perspectiva de ser candidato. Alguns historiadores vão analisar dessa forma, e porque o movimento queremista também ainda reivindicava a candidatura de Getúlio Vargas. Então ele vai deixar para a última hora a declaração do seu apoio ao Dutra. E isso vai fazer com que, inclusive, muitos getulistas votem no Dutra. E quando a gente fala de getulistas, é o movimento queremista, é o PTB, né, que está votando no Dutra. Então, nós temos aí a presença também de aliados das Forças Armadas na campanha do Dutra, de oligarquias rurais e industriais, de anti-udenistas, né, e dos getulistas, exatamente por causa do apoio, mesmo que de última hora, do apoio de Getúlio Vargas. No PCB, nós vamos ter a candidatura de Edo Fiuza. E é importante colocar a candidatura do PCB aqui, exatamente porque a gente vai ver o quanto que o PCB depois vai ser colocado novamente na ilegalidade, né? E o Fiuza é o único civil nesse contexto todo, né? O Fiuza era um político que já tinha sido prefeito de Petrópolis, se não estiver enganado, e estava saindo aí a candidatura à presidência da República. Ele vai ter, inclusive, uma
Não vai vencer, mas ele vai ter uma quantidade considerável de votos. E aí a gente, né, sai da vitória aqui o Eurico Gaspar Dutra, consolidando o PSD na presidência da República, mas com apoio do PTB de Getúlio Vargas, né? E aí temos aqui a imagem, né, da posse do Dutra como presidente. O governo Dutra, ele vai, antes na verdade de entrar no governo Dutra, né, o resultado das eleições vai ser um grande espanto para uma significativa parcela da população, porque o PCB vai conseguir eleger 14 deputados e um senador, né? Esse senador que é Luiz Carlos Prestes, é um comunista declarado. Isso vai representar um grande movimento de perseguição, inclusive, porque as pessoas vão se espantar com o resultado eleitoral do PCB, né? E o PCB, nesse momento, se configura com 20 mil filiados, com 8 jornais e 2 editoras. Então, assim, o crescimento do PCB e a articulação do funcionamento do PCB na disputa eleitoral vai assustar e causar um grande alarmismo daquele fantasma que a gente já viu lá no passado, que vai estar presente durante todo esse período aqui, que é o fantasma do comunismo. Né? Então, esse resultado do PCB vai simbolizar também para o governo Dutra um momento de necessidade de perseguição contra as esquerdas, né, brasileiras. Isso vai também ser uma grande decepção por getulistas. Né? Os getulistas vão se decepcionar com o Dutra, uma vez que ele foi, né, esteve no partido. Ele representa esse continuismo que a gente tinha falado ali, né, das práticas, da diretriz política de Vargas, né? Então vai ser uma decepção para esses getulistas que votaram no Dutra, porque ele vai perseguir as esquerdas, ele vai intervir nos sindicatos, ele vai intervir nas confederações de trabalhadores, ele vai, através do Congresso Nacional, promulgar uma lei que vai basicamente chancelar, né, essa perseguição e que vai dar, colocar inclusive, né, vai dar para colocar inclusive o PCB na ilegalidade novamente, como a gente já viu acontecer em outros momentos, né, e aí as autoras trazem aqui, né, essa lei foi considerada por alguns como o primeiro crime de Dutra contra a democracia e mal havia terminado a censura ditatorial, né. Então, a gente vai ver, né, o Dutra decepcionando, né, alguns eleitores que votaram, né, dentro da perspectiva de apoio do Getúlio Vargas, né, e vai ver essa perseguição aí, né, com até mesmo colocando o PCB na ilegalidade. Essa lei vai, inclusive, caçar, as autoras trazem aqui, em 7 de janeiro do ano seguinte, deputados e o senador, o Luiz Carlos Prestes, eleitos pelos comunistas, foram caçados e o partido teve de dar adeus aos poucos meses de legalidade. Ou seja, esse constante medo, né, da disputa do debate político que era realizado pelo PCB, que tanto, né, angariou o apoio dos eleitores, com 14 deputados e um senador. Né? O governo Dutra vai ser um governo também que vai simbolizar, num contexto de Guerra Fria, né, algumas das suas relações diplomáticas de aproximação aos Estados Unidos e de desaproximação da União Soviética. Então, ele vai entrar bem nesse contexto da Guerra Fria também. Eles vão lançar o Plano SALT, que SALT é um anagrama ali para saúde, alimentação, transporte e educação, né? Esse é simbolizava um plano econômico de desenvolvimento, né? Desenvolvimento na saúde, na alimentação, transporte e educação. Né? Vai ser um fracasso econômico o plano SALT, exatamente porque a partir desse momento a gente vai ver cada vez mais um aprofundamento de uma crise econômica nesse período democrático, uma crise econômica profunda, um aumento significativo da inflação. Então o SALT vai simbolizar um fracasso econômico, né? Mas o quê? O início do que seria uma tentativa de desenvolvimento do Brasil. Exatamente porque eles tinham uma perspectiva, e a conjuntura dizia muito isso no contexto do debate da opinião pública, de que o Brasil era atrasado, precisava se modernizar. E essa modernização se daria através do desenvolvimento, né? E esse desenvolvimento do plano econômico, no caso, nessas áreas que o plano SALT elencava, né? Mas que foi um fracasso, né, econômico. O governo Dutra, então, vai se caracterizar principalmente por essas questões, mas, obviamente, vocês precisam se aprofundar nas leituras para ver outras questões também que fazem parte desse contexto. Aí nós temos na eleição de 1950 uma disputa entre Getúlio Vargas, Eduardo Gomes novamente, e Cristiano Machado, né? E aí nós temos o PTB, o DN e o PSD disputando. E nós temos o resultado, né, onde Getúlio Vargas vence as eleições com 48,7% dos votos, seguido pelo Eduardo Gomes, da UDN,
e que já tinha disputado anteriormente contra o Dutra, né, e seguido de Cristiano Machado, do PSD. A vitória de Getúlio Vargas através do voto, né, ou seja, democraticamente eleito em 1950, após já né, ter todo o contexto do autoritarismo, né, é, causa uma grande revolta no país. E talvez também nos dá, né, revolta por parte dos udenistas, principalmente, e de algumas outras classes antigetulistas. Mas nos dá o primeiro indício do flerte que a UDN, que também recebe muito dos integralistas, lá na época de ANL e AIB, né, representa muito um flerte da UDN com medidas antidemocráticas. Porque a partir daqui a gente tem o início de alguns argumentos que flertam com o fim da democracia. Por exemplo, o resultado da eleição, né? 48,7% dos votos para Getúlio Vargas. É uma vitória bem esmagadora, mas foi questionado pela UDN, eles inclusive entraram, né, com recurso diante do resultado das eleições, alegando que era necessário que o presidente eleito tivesse maioria dos votos, ou seja, 50% mais um, para ele ter legitimidade. Isso não tinha previsão na Constituição de 1946, então se tratava já de um primeiro flerte antidemocrático, né, da UDN, né? E exatamente porque houve uma grande oposição, né, revoltada com o resultado, acusando, aqui a gente coloca acusando Getúlio Vargas de manipular as massas das classes trabalhadoras, né? E aqui a gente também tem uma representação do que ficou conhecido como conceito de populismo, que é exatamente esse momento em que há uma forte conexão essa que é personalista, né, entre uma figura política e as grandes massas da classe trabalhadora. Mas é exatamente por causa daquilo que as autoras colocam aqui. Ao repensar esse período, né, um autor afirma que a presença popular é, sem dúvida, o fato político social, o fato político e social novo mais relevante dessas duas décadas. Então, seja, assim, é realmente uma convulsão da participação, mesmo que não ainda dos analfabetos, que é a grande massa, mas de um aumento significativo do exercício da cidadania no Brasil. Né? É os operários, é os trabalhadores, não só os trabalhadores urbanos, mas os trabalhadores rurais, também se organizando, se movimentando, para que, né, eles pudessem exercitar a sua cidadania e escolher, né, ter o direito de escolher os seus representantes que vão, obviamente, tocar, né, o país. Então, assim, esse é um momento em que nasce o conceito, né, que se analisa o conceito de populismo, exatamente por causa dessa participação popular muito forte. E aí do vínculo, né, que se cria muitas vezes entre essas figuras personalistas e a manipulação delas. O conceito de manipulação dessas massas é exatamente esse ponto central do que se configurou a ser chamado de populismo. Né? Aí nós temos aqui os hábitos, uma análise dos hábitos a votar para demonstrar isso que as autoras estão trazendo. Né? Em 1914, 2% da população participava das eleições. Em 45, lá no contexto de Dutra, não é aqui em 50, 15% participava das eleições. Então, nós temos uma quantidade proporcional de população muito maior, né, de 2 para 15. 15 ainda é pouco, né? Hoje nós temos muito mais, mas assim, né, simbolizando o quanto, né, que houve um avanço, né, significativo e que vai, né, fazer com que cada vez mais a representação popular participe do jogo político. Né? E nós temos aqui um Getúlio desfilando de carro aberto pelas ruas de Vitória no Espírito Santo em 1951. E o governo Vargas, né? A gente não vai conseguir se aprofundar, então a gente vai trazer só alguns pontos principais. O governo Vargas buscou um equilíbrio. Então, ora fazendo acenos ao PSD, que simbolizava essa política de centro, né, pragmática, os raposas, né, e ora fazendo acenos à base, que é o PTB, que são os trabalhadores, que são os sindicatos, que são os movimentos sociais, né, tanto urbanos quanto rurais, porque também temos um momento de grande organização dos trabalhadores rurais, né? E aí, inclusive, faz parte do escopo do trabalho do governo Vargas, né? Tanto da campanha quanto aqui do governo Vargas, exatamente o avanço dessas políticas trabalhistas
que já estão consolidadas nos operariados urbanos para os trabalhadores rurais também, né? Então, nós temos também, né, quando fala de acenos à base, essa base dos trabalhadores também sindicalizados no meio rural. E aí, nós temos ainda o contexto de uma Guerra Fria, então, uma grande pressão por uma política econômica liberal, né, que se alinhasse mais àquilo que é a política econômica dos Estados Unidos. É um governo que vai ser marcado pela criação do BNDE, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, que depois vai se transformar em BNDES, né? Que vai adicionar econômica e social. Temos a criação da Petrobras, né? Inclusive o monopólio, né? A discussão do monopólio sobre o petróleo. Tudo isso está no contexto do governo de Getúlio Vargas. E aí é importante dizer que a linha política de atuação do governo Vargas vai ser definida pelo nacional desenvolvimentismo, né, que é exatamente esse apoio, né, à intervenção do Estado em atividades de interesse nacional, que a gente coloca aqui, né? Mas é uma política que pensa, né, internamente um desenvolvimento eterno, ou seja, uma política voltada para a intervenção do Estado nas questões de interesse nacional, ou seja, nas questões internas, e que essa intervenção faça avançar o desenvolvimento, e aí no caso aqui a indústria, né, que faça avançar o desenvolvimento industrial do país. Então, é uma política, por exemplo, que não vai se aliar muito à perspectiva liberal econômica, né, do liberalismo econômico mundial, que é uma perspectiva, por exemplo, muito mais favorável a incentivos fiscais para investimentos de capital estrangeiro. Né? Aqui não. Aqui nós temos uma política nacional desenvolvimentista, que olha, né, e que coloca a intervenção do Estado para apoio a essas atividades de interesse nacional. Né? O liberalismo não defende, né, a intervenção do Estado, por exemplo. João Goulart vai ser escolhido por Getúlio Vargas para o Ministério do Trabalho, e fruto, né, exatamente desse aceno às bases. Todos os outros ministérios do Getúlio Vargas vão ser ministérios do PSD, mas o Ministério do Trabalho é do PTB, né? E aí o João Goulart, ele vai exatamente, João Goulart esse, o João Goulart lá de 1960, né, vice-presidente, enfim. Ele vai fazer um trabalho no Ministério do Trabalho de fortalecimento dos trabalhadores, né, ou seja, dos movimentos sociais desses trabalhadores rurais e urbanos, né, do sindicalismo, da classe operária, né, que vai também resultar em diversas greves, né, exatamente porque você está fortalecendo as pautas e o principal mecanismo de pressão são as greves. Vai propor, por exemplo, um aumento de 100% do salário mínimo, né, vai simbolizar, então, uma grande aliança a essa base dos trabalhadores. E isso é um motivo de oposição dos udenistas, motivo de oposição dos militares, udenistas por causa do antigetulismo, militares porque eles veem sempre que os movimentos sociais, né, ou seja, a organização da classe trabalhadora, né, é um perigo à ordem social. Né? Essa é a visão desses militares de oposição. E aí as autoras trazem. Era perceptível uma tensão entre diferentes projetos de modernização do país, justamente porque tem essa perspectiva de que o Brasil é atrasado, precisa se modernizar. Né? De um lado, uma visão nacionalista da política e da economia. De outro, um olhar favorável à associação ao capital estrangeiro. Então, de um lado, o nacional desenvolvimentismo. E de outro lado, o liberalismo econômico mundial, né? Que é essa perspectiva que também está associada um pouco à Guerra Fria. Né? O governo Vargas vai sofrer muita oposição na figura do João Goulart. O João Goulart e o movimento, por exemplo, do aumento do salário mínimo, a ligação com os movimentos sociais com a classe trabalhadora, vai ser motivo de revolta, né, e de constante oposição e pressão no governo de Getúlio Vargas. Né? Ele vai, em dado momento, ser obrigado, né, inclusive, a tirar o João Goulart do Ministério do Trabalho. Então, exatamente exemplificando toda essa pressão em cima do Getúlio Vargas, do que estava acontecendo. E essa pressão vai ser tamanha da oposição que muitos jornais e veículos de imprensa vão estar também fazendo essa divulgação e vão estar também dando palco para essa oposição constante. E uma figura de oposição simbólica desse período, um grande udenista, é o Carlos Lacerda. Né? E a gente vai ver o quanto que o Carlos Lacerda está presente na política brasileira durante esse período. O Carlos Lacerda vai sofrer um atentado
Isso vai ser colocado, vai se colocar, esse atentado ele não morre, tá? Quem morre, na verdade, é um ajudante dele, que era um major ali, das Forças Armadas, né? É, mas vai ter troca de tiros, esse cara vai morrer, vai ser dado, né, a culpa desse atentado, ou seja, como mandante vai ser colocado Getúlio Vargas, que Getúlio Vargas era o mandante, né? É, inclusive, o mandante, na verdade, é um chefe, né, da guarda pessoal do Getúlio Vargas. Isso vai ser um alarmismo gigantesco, uma comoção na imprensa, exatamente uma grande convulsão social no tribunal da opinião pública, que é a imprensa nesse momento. Então, vai simbolizar uma grave crise política para Getúlio Vargas, né? A ponto de que 19 generais vão assinar, né, um manifesto, conhecido como Manifesto dos Generais, inclusive, pedindo, né, a renúncia do Getúlio Vargas, né? Então, haverá uma grande pressão nacional. O Getúlio Vargas vai se sentir, inclusive, muito reprimido a partir de toda essa pressão e vai, né, receber esse pedido de renúncia aí, em 1964, né, por parte desses generais, demonstrando também a falta de apoio e de uma base, né, para se apoiar nesse sentido. A gente sabe, né, em 1954, né, ele comete suicídio e escreve uma carta que ficou conhecida depois, inclusive, como um manifesto trabalhista, mas é uma carta de testamento, né, é, colocando ali os motivos dele ter tirado a própria vida, né, e aí aqui eu estou sendo muito, resumindo muito, porque são muitas questões, né, mas nesse manifesto ele vai colocar: lutei contra a espoliação do Brasil, lutei contra a espoliação do povo, tenho lutado de peito aberto, o ódio, as infames e as calúnias não abaterão o meu ânimo. Eu vos dei a minha vida, agora vos ofereço minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade. E aí a frase, acho que mais famosa, né? Saio da vida para entrar na história. Então aqui nós temos uma carta que vai inverter completamente a conjuntura da opinião pública. Porque o suicídio, a carta testamento, que depois virou um manifesto do trabalhismo, do movimento trabalhista, da classe dos trabalhadores, né? Vai simbolizar uma reversão total da conjuntura e da opinião pública, que estava muito mais alinhada ao que aconteceu com Carlos Lacerda, e que agora, a partir da morte de Getúlio Vargas, vai mudar de opinião. A gente tem aqui, inclusive, uma imagem do translado do corpo de Getúlio Vargas do Rio de Janeiro para o enterro em São Borja, no Rio Grande do Sul. Então, assim, a gente tem também, nesse suicídio do Getúlio Vargas, uma grande mudança conjuntural e política no país. E aí, dando sequência, nós temos tudo isso, né, vai dividir muito o país, mas vida que segue, nós vamos ter o governo de Café Filho, que era o vice-presidente, e o grande trabalho do Café Filho vai ser garantir o fim do governo e as eleições de 1955, né? Aí tem toda uma disputa, inclusive, entre as candidaturas, quem vai ser o candidato do PSD, do PTB, enfim. Mas nós temos a vitória de JK. E Juscelino Kubitschek, né, vai ter aí 36% dos votos, ou seja, uma votação um pouco mais apertada, que foram colocados já com 30 e poucos por cento, com 30, com 20 e poucos por cento. Então, assim, temos uma vitória mais apertada e nós vamos ter novamente tensões essa vitória. Tensões essas, novamente, da UDN, questionando sobre aquele mesmo princípio de que haveria necessidade de ter 50% mais um para se ter legitimidade, né, na posse de JK. Então, nós vamos ter, e ainda mais porque temos JK como, né, e a vitória do vice de João Goulart. Então, João Goulart é o vice-presidente nesse momento, porque tem aquela questão, você vota para presidente e vota para vice, né? Não precisa ser necessariamente da mesma chapa. Então, nós temos aqui muitas tensões e, novamente, esse flerte antidemocrático, né? Porque a UDN, inclusive, vai articular, junto com grupos de militares, né, o impedimento da posse de JK e de João Goulart na vice-presidência. E vai ser muitas movimentações que, assim, no fim das contas, ficou conhecido como Novembrada Lott, né? Henrique Lott, que era o chefe, nesse momento, o ministro, né, das Forças Armadas, o ministro da Guerra. Então, assim, mas o que acontece aqui, né? Há uma movimentação de grupos antigetulistas, mas também da UDN, para não haver a posse. Então, o que é isso? É um golpismo, um golpe para impedir a posse de JK e de João Goulart. Por uma série de articulações, né,
descobre-se, né, no caso o Henrique Lott, descobre que isso vai acontecer. Esse é um momento em que quem está na presidência da República é o presidente da Câmara dos Deputados, Carlos Luz. E o Carlos Luz era muito adepto a esse golpismo da UDN, né, apesar de ser do PSD. E vai ser preciso o Henrique Lott movimentar tropas militares para garantir, primeiro, né, que o Carlos Luz fosse retirado da presidência e que o JK e o João Goulart tomassem posse. Então, você veja, né, nós já temos no contexto de 55 toda uma movimentação golpista já para impedir a posse do Juscelino Kubitschek, né? E também do João Goulart, que era, né, exatamente, simbolizava exatamente essa grande oposição da UDN, né? O JK, e aí, com a novembrada Lott, né, garante-se a posse do JK e do João Goulart. O governo JK vai ser, na verdade, o JK ele era ali um grande conciliador de extremos. O JK é o mais liberal do PTB, né? O JK ele vai conseguir fazer nessa conciliação uma continuidade ao nacional desenvolvimentismo, mas aliado a uma perspectiva de abertura de investimentos de capital estrangeiro, que é uma perspectiva do liberalismo. Então, ele vai conciliar esses extremos e isso vai dar, né, inclusive, muita marcha para ele ter uma popularidade muito alta, né, no Brasil e ser conhecido. JK, 50 anos em 5. Né? E aí, falando, inclusive, sobre o plano de metas, que era o grande, né, escopo de trabalho político dele, do governo JK. Né? Tinha como perspectiva a modernização, exatamente porque havia-se a análise política de que o Brasil não era, né, e era atrasado em relação aos demais. Então, ele vai promover os 50 anos em 5, né, ou seja, vamos desenvolver o país, 50 anos de país em 5 anos apenas, que era o tempo aqui, visto que não há reeleição. Né? A Constituição de 46 não coloca a prerrogativa da reeleição. O JK, então, vai investir exatamente nessa modernização. Ele vai anistiar, por exemplo, todos os golpistas que queriam impedir a posse dele, exatamente demonstrando que ele é o quê? Um grande conciliador, né, desses extremos. Então, ele vai ser anistia, e a gente sabe que a anistia não vai funcionar porque a UDN, nesse caso aqui, vai continuar articulando, né, movimentos golpistas, né? Mas ele vai anistiar, vai fazer essa grande conciliação de extremos, com o plano de metas, vai avançar em sentido à modernização, vai investir nos bens de consumo duráveis, que são móveis, geladeira, eletrodoméstico, automóveis, né? Vai investir no transporte rodoviário, vai fazer a construção de Brasília, e tudo isso simboliza, né, muita coisa, que as autoras vão trazer aqui muito bem. O projeto de construção da capital federal abrigou 3 vertentes fundamentais: o nacionalismo, o nacional desenvolvimentismo, lá de Getúlio Vargas, inclusive, e o modernismo urbano arquitetônico, porque Brasília simboliza isso. Né? Vai simbolizar todas essas vertentes de atuação do governo JK, às custas de uma galopante inflação e uma crise econômica profunda que vai afetar o resto do período democrático aqui até 64, inclusive. Né? Aí o JK vai sair com alta popularidade, né, por todas essas ações de entrega de infraestrutura, de entrega de Brasília em 60, como a nova capital federal, né, e dessa perspectiva do desenvolvimento das estradas, dos automóveis, ou seja, desse modernismo que o Brasil precisava finalmente alcançar. Então ele sai com uma alta popularidade, e aí nós temos uma nova eleição em 60. E aí nós temos o candidato do PSD e do PTB, que é o Henrique Lott, o general Lott, da novembrada Lott. Né? Ele tem como vice o João Goulart. Né? Ele tem uma grande antipatia militar porque ele impediu o golpe dos militares, então os militares não gostavam muito dele. No PTN e também com o apoio da UDN, nós temos Jânio Quadros, que foi uma grande ascensão da política oligarca paulistana, então ele representava São Paulo, que é o maior colégio eleitoral nesse momento. Então, nós temos uma figura em grande ascensão, que é Jânio Quadros, né? Inclusive estratosférico. E aí ele tem um discurso muito voltado para uma moralidade e combate à corrupção. Varre, varre, vassourinha, né? Para varrer a corrupção. A vassoura era o símbolo da campanha dele. Né? Então ele tem esse discurso da moralidade da política, precisa moralizar, né? Ou seja, defendendo valores da verdade, da honestidade, anticorrupção e etc. Né? Quem vence? É o famoso nem eu nem tu. Né? Nós temos a vitória de Jânio Quadros como presidente da República, mas o vice é o maior inimigo da UDN,
é o maior inimigo desses golpistas, que é o João Goulart, que tem como base exatamente as massas, as classes trabalhadoras, né? Então, é uma vitória alegre para os sudenistas, mas também amarga, né? Porque temos Jânio Quadros, ou seja, a UDN finalmente chega ao poder, e não chega através de golpe, né? E, ao mesmo tempo, né, chega ao poder com um vice que é o João Goulart, né? E a gente vai ver o quanto que isso vai impactar, inclusive, na política brasileira. Jânio era uma figura extremamente popular, que se afirma acima das brigas partidárias. Isso é bem interessante. Defensor do fim da corrupção e da crise financeira. A gente já viu esse discurso acontecer várias vezes, né? Discurso anticorrupção, antissistema. O discurso da campanha janista era baseado em valores como honestidade e democracia, mais comprometido com o crescimento econômico que privilegiaria áreas esquecidas, como a agricultura, a educação e a saúde pública. Né? É importante falar da agricultura, porque quando ele fala áreas esquecidas e fala da agricultura, é uma cena também de essa oligarquia paulista do café também. Né? O governo Jânio Quadros ele vai ser um governo muito curto. Né? Vai ser um ano de governo. Ele toma posse em 61 e em 61 também acaba, né? Mas ele fez bastante coisa nesse curto tempo, coisa suficiente para, inclusive, tirar ele do poder. Né? Ele vai ser defensor da PEI, Política Externa Independente, numa perspectiva de que ele estava a par, né, acima, na verdade, dos conflitos políticos que era essa polarização esquerda-direita. Ele estava acima disso, então por isso que era uma política externa independente. Estava acima da Guerra Fria, da disputa comunistas e capitalistas. Ele estava acima disso, né? Então, por isso, política externa independente. O objetivo da política externa independente, de uma perspectiva liberal, era novos mercados no mundo, ou seja, essa questão do capital estrangeiro. Mas olha aqui, o Brasil procurou se voltar até mesmo para o mundo socialista e para países africanos. E aqui, meu amigo, você está arrumando briga com a UDN, né? Então, ele tem uma intenção política de fazer acordo com quem quer fazer acordo, independente se defende o capitalismo predatório dos Estados Unidos ou o modelo social, né, socialista da União Soviética à época, no contexto de Guerra Fria. Ele quer fazer acordos, então ele vai até mesmo fazer, né, buscar fazer acenos aos países africanos, aos países socialistas. O ápice dessa questão de que tanto faz quem é a pessoa, eu quero fazer acordos, eu quero negociar, eu tenho intenção de fazer diplomacia com todo mundo que quer fazer diplomacia, foi a condecoração de Che Guevara. Né? Então, através dessa política externa independente, ele condecora Che Guevara, né, com a Ordem Cruzeiro do Sul aqui no Brasil. Che Guevara estava de visita, né? E isso tem, obviamente, as intenções diplomáticas, que a gente já colocou, mas também tem interpretações políticas do que isso simboliza. Né? E essas interpretações que muitas vezes vão, né, por exemplo, significar para o DN uma profunda ruptura, né? Ou seja, a falta de lealdade àqueles que o elegeram. Eles vão ver isso como uma ruptura política gigantesca. Foi quase como se o Jânio Quadros fizesse um golpe na UDN. Usou a UDN para ser eleita, apesar de ele ser de outro partido, do PTN, né? Mas a base eleitoral da UDN para ser eleita, mas está sendo desleal com tudo aquilo que a gente acredita, né? Com essa condecoração do Che Guevara. Isso vai fazer com que Carlos Lacerda, né, esse símbolo denista da oposição, a qualquer coisa que se assemelhasse ao socialismo, se assemelhasse a direitos trabalhistas, enfim, ele é essa oposição conservadora, vai fazer com que ele vá novamente à imprensa, e inclusive vá com uma denúncia de que o Jânio Quadros estava articulando um golpe comunista. Ou seja, o fantasma do comunismo novamente presente, né, num contexto de crítica e de golpismo, né, também no caso aqui do governo de Jânio Quadros. Então, essa deslealdade, né, que ocasiona, né, na visão dos sudaneses, que ocasiona toda essa manifestação da opinião pública, vai fazer com que o Jânio Quadros, inclusive, não consiga mais se sustentar, porque a base dele, que é o UDN, vira uma oposição. E ele já não tem apoio do PSD nem do PTB, que tinham outros candidatos à época, como Henrique Lott. Então, ele vai ter uma grande falta de apoio. Essa falta de apoio vai fazer com que ele, inclusive, renuncie ao cargo ainda em 61. Né, exatamente por não ter apoio do Congresso Nacional. E é interessante que esse trecho aqui das autoras
ela retrata bem o quanto que o Jânio, com essas atitudes, né, de rompimento com a sua base, e aí é rompimento não porque ele quis romper, mas é porque foi a forma, né, como os udenistas enxergaram, né? Finalmente estamos no poder, mas o presidente está condecorando o Che Guevara, né? Enquanto está fazendo a política externa independente, né? Então, esse trecho fala um pouco sobre esse contexto já, né? João Goulart, que era vice-presidente à época, estava em missão na China, então estava nem no Brasil. Jânio escreveu uma carta que muito se assemelhava ao suicídio de Vargas. Então, aqui também um pouco do quanto que a história é interessante, né, de ser analisada. Principalmente no que se referia ao caráter conspiratório contra o presidente, né? Toda uma conspiração contra ele para que ele saísse do poder e etc. Jânio foi praticamente ignorado pelo Congresso, ou seja, demonstrando essa falta de apoio que não tinha, né? A base udenista, né, não dava apoio para ele, o PT era um partido muito pequeno. A renúncia de Jânio foi o estopim de uma grave crise nacional, marcada pela disputa de diversas facções políticas pelo poder, além do questionamento do direito à posse de Jango, né, João Goulart, e do descontentamento dos setores militares. Esse ponto final aqui vai ser o ponto de partida da nossa próxima aula. Essa aula já está bem longa, inclusive, da nossa próxima aula, onde a gente vai discutir o governo João Goulart e o golpe de 64, para finalizar uma análise do período democrático, mas também o movimento golpista. Mas o que a gente tira daqui é que nós temos grupos políticos que estão cada vez mais, exatamente talvez pela falta de punição, né, pelas suas práticas golpistas, estão novamente e sempre pressionando para a derrubada de governos democraticamente eleitos. Nós temos a ação em 50 dos benistas questionando a vitória de Getúlio Vargas, nós temos em 55 questionando a vitória de JK, nós temos em 61, mais uma vez, uma ação de derrubada de um governo que, mesmo que foi pela renúncia, foi também pela pressão executada por esse grupo, né, político que está muito ligado ao DN, né? Então, assim, a gente precisa fazer essa análise necessária do quanto que esses movimentos de golpe vão se sucedendo e acontecendo cada vez mais, né? E que não há uma punição. Houve a anistia lá em 1955 pelo JK, e isso, né, como não há uma punição, isso pode voltar a acontecer novamente, a gente vai ver como que isso aconteceu. Mas a gente tem o que aqui? A presença do descontentamento dos setores militares, um questionamento do direito à posse de um vice-presidente democraticamente eleito. Então a gente vai analisar o quanto que essas concepções antidemocráticas e golpistas vão fazer parte do contexto do governo do João Goulart e vão simbolizar também um setor preponderante ao golpe de 64, né, que vai ser basilar no golpe de 64. Aqui nós temos algumas referências, todos os textos que são necessários para fazer o aprofundamento da leitura. A gente passou por cima aqui de todos esses aspectos do período. E eu aguardo vocês na próxima aula, onde a gente vai analisar o golpe de 1964, um pouco do governo João Goulart. Agradeço, espero que a gente tenha compartilhado experiências e que eu possa ter contribuído para a formação de vocês. Até a próxima aula, bons estudos!